Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e o meu nome é Rogério. Vamos dar início hoje ao capítulo 19, seguindo o nosso estudo que estamos fazendo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. O item que nós vamos analisar, fazer uma pequena reflexão hoje é poder da fé. E tem essa passagem que Kardec transcreve aqui logo no início, uma passagem lá do Evangelho de Mateus, capítulo 17, que é muito importante que a gente faça a leitura para nossa compreensão. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés. Ele disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É uma valiosa lição que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus. E aqui acredito que muitos de nós já ouvimos falar a respeito da fé, desse ensinamento de Jesus, que fala que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, teríamos condições de transportar uma montanha de lugar, transferi-la de lugar, com uma fé pequenina. Porque o grão de mostarda, para aqueles que tiverem a oportunidade de pesquisarem ou conhecem, é muito pequeno essa semente da mostarda. É pequenina, minúscula. E Jesus então está ali nos ensinando, através desse fato ocorrido com os seus discípulos, que se eles tivessem um pouquinho só de fé, essa fé do tamanho do grão de mostarda, eles teriam conseguido a realização do intento, teriam conseguido a cura, ou aqui dessa maneira, como consta nessa passagem, a expulsão do demônio, daquele espírito maligno que perturbava aquela criatura, aquela criança. Eles teriam conseguido. Uma coisa que chama a atenção aqui, logo no começo dessa passagem, é essa frase que muitos de nós interpretamos de maneira equivocada, quando Jesus teria dito assim: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Ora, para nossa interpretação aqui, dá a entender que Jesus estaria já cansado, de estar na companhia dos discípulos, aqueles discípulos indisciplinados, que não conseguiam colocar em prática muitas vezes os ensinamentos que Jesus apresentava. Essa seria uma conclusão de uma interpretação literal dessa frase: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Mas não é assim que deve ser interpretada, porque naquele tempo os profetas utilizavam vários termos assim. Hoje choca aos nossos olhos, mas naquele tempo tinha um outro significado. Por exemplo, aqui a palavra depravada, para nós tem um significado totalmente diferente daquele tempo. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de interpretação. É lógico que Jesus não estaria estafado, cansado de estar na companhia dos discípulos, porque Jesus veio justamente para essa missão. E arrebanhar seguidores e ensiná-los
fazia parte da sua missão e foi imprescindível que assim acontecesse para a divulgação da Boa Nova. Então temos que tomar cuidado com esse tipo de interpretação. Mas vemos aqui a valiosa lição dessa passagem, que é, conforme o título do item de análise, poder da fé. Deixando bem claro aqui que um pouquinho só de confiança, mas daquela confiança verdadeira, da fé verdadeira, nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos, nas leis do nosso Pai. E então essa fé em nosso comportamento tem muito poder em nossa vida, e nós podemos transformar o ambiente que a gente se encontra diante desse poder da fé, ou seja, acreditando nas nossas potencialidades, acreditando que é possível as realizações, acreditando que é possível reconquistar a saúde, acreditando que é possível conquistar e superar um desafio da nossa vida. Precisamos então compreender através do ensinamento de Jesus que não precisa de grandes esforços assim, de maneira miraculosa, surpreendente. Não, nós precisamos apenas estimular e fomentar esse sentimento que todos nós temos, porque a fé, ela não é adquirida, ela é estimulada, porque já está dentro de nós, faz parte das virtudes que são atributos próprios do espírito imortal, desde quando nós fomos criados por Deus. Todas as virtudes estão conosco, fazem parte da nossa essência divina. O que nós precisamos fazer é fomentá-las, é estimulá-las, para que através do estímulo dessas virtudes nós consigamos então superar ou diminuir ou suplantar as paixões que insistem em aflorar ainda em nossa intimidade, no nosso comportamento, como por exemplo a impaciência, o egoísmo, orgulho, vaidade extremada. Então tudo aquilo que nós fazemos com excesso nos prejudica, e tudo isso são as chamadas paixões. As virtudes, por outro lado, são esses bons sentimentos que nós precisamos estimular cada vez mais. E a fé é um desses sentimentos que todos nós temos. Precisamos então, com raciocínio lógico, com força de vontade, com desejo sincero, acreditar sem sombra de dúvida nos ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos que ele nos deu é o melhor caminho para a nossa felicidade, é o melhor caminho para que nós possamos superar as dificuldades que nós passamos, dificuldades de comportamento, dificuldades de relacionamento, dificuldades de postura diante do nosso próximo, tudo voltado para o bem, tudo voltado para a aplicação da lei de amor, ou seja, olhar o outro como sendo um irmão e também olhar para dentro de nós, reconhecendo as limitações que nós possuímos, mas não fomentar sentimentos de culpa pelos erros que nós já cometemos. Porque hoje, mais amadurecidos, experientes, com maior aprendizado, nós compreendemos os erros que cometemos lá atrás, mas temos força suficiente para não cometê-los novamente. E com a fé em nosso Mestre Jesus, com a fé em Deus, nós temos condições de superar todas as dificuldades com as quais nos deparamos, mesmo que seja uma dificuldade muito difícil, mesmo aquelas que nós ficamos acometidos por essa dificuldade durante toda a nossa existência reencarnatória. Mas se mantivermos o bom pensamento, a fé em Deus, que a sua justiça está presente em tudo, que eu não sou vítima de nada, eu tenho condições de criar ânimo e forças para superar essas dificuldades. Então nós vemos aqui, nesse ensinamento de Jesus, para
fazermos o fecho agora da nossa pequena exposição, a importância da fé, o poder da fé em nossas vidas. E mais uma vez, nós somos chamados a trazer a nossa responsabilidade, porque depende somente de nós. Não depende do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu patrão, do meu amigo. Depende única e exclusivamente da gente, que nós tenhamos essa postura digna, essa postura de reconhecimento do Criador e que possamos colocar em nossa existência a fé em Deus, a fé em Jesus e a fé que nós vamos conseguir superar as dificuldades. Meus amigos, essa é a pequena reflexão desse nosso encontro. Vamos à oração de encerramento? Mestre Jesus, nos abençoe e nos proteja sempre, que possamos compreender as vossas lições, trazer para a nossa intimidade esse conhecimento e, acima de tudo, que tenhamos as forças necessárias para estimular em nós a fé que transporta montanhas, a fé que vai nos dar a força necessária para superarmos todas as dificuldades da nossa jornada. Assim seja. Meus amigos, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.